E a gente dá lugar, abre as suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver alguns versículos. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Atos capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Amém? Amém. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu, o vistes ele. Aleluia. Sem ver essa oração que já foi feita, mas gostaria de orar mais uma vez. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus, aqui estou na minha condição de servo, meu Deus meu. E como servo eu peço ao Senhor por a direção dessa ministração. Não seja eu aqui, Senhor, mas que seja o Senhor. E que seja feita a tua vontade, meu Deus, meu Pai, que a tua perfeita e agradável. Senhor, tu tens liberdade, está no nosso meio, de curar, de libertar, de transformar, de fazer aquilo que o Senhor quiser. Meu Deus, meu Pai, meu único pedido é: não deixe que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou. E que a tua palavra alcance, meu Deus, meu Pai, cada coração aqui dentro, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver, né, irmãos, esse Jesus que subiu, que foi elevado, voltar novamente para buscar uma igreja lavada, remida do sangue do Cordeiro, né? Nós estamos falando muito sobre esse tema, esses dias aqui da nossa escola bíblica, né? Nós estamos falando muito sobre a ascensão de Jesus e sobre a volta dele. Aleluia, nós estamos vivendo dias em que a palavra do Senhor para a nossa geração é arrependei-vos. Aleluia, quando João Batista batizava ali no Jordão, quando ele estava fazendo ali a obra do Senhor na terra, preparando o caminho para que o Senhor Jesus pudesse vir, ele pregava a palavra de Deus e era uma só: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E nos nossos dias não é diferente. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e a palavra continua sendo a mesma. Se João Batista estivesse entre nós nos dias de hoje,
que só buscam o Senhor quando precisam. Jesus, é verdade. Aleluia, onde está a igreja do Senhor no Brasil, irmãos? Aonde está a igreja do Senhor, essa nação? Quando nós deveríamos estar de joelhos orando, intercedendo por essa nação, por esse povo nesse tempo. Nós estamos vendo, aleluia, os escândalos que estão surgindo dentro das igrejas. Nós estamos vendo homens e mulheres, aleluia, profanando o nome do Senhor. Nós estamos vendo pessoas que estão subindo nos altares de qualquer maneira. Nós estamos vendo pessoas que estão, aleluia, tocando naquilo que é santo, que foi consagrado para o Senhor de qualquer maneira. Aleluia, achando que Deus não está vendo. Quantos estão dizendo, aleluia, uma vez que aceitou Jesus está salvo para sempre? Eu posso fazer o que eu quiser, porque se o Senhor Jesus voltar amanhã, eu vou com Ele. Mas está bebendo, está fumando, está fazendo coisas, aleluia, que o mundo lá fora faz. Aleluia. Aonde está o amor, minhas filhas? Pelo Senhor Jesus, quando nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador. Aleluia, hoje pela manhã eu testifiquei aos irmãos aqui que quando eu aceitei Jesus, a gente orava na fazenda. E passava o irmão recolhendo os irmãos da fazenda para vir para a igreja. Aleluia, esta rua ainda era tudo de terra. Não tinha nada asfaltado aqui. Mas não podíamos ver, aleluia, dar a hora de começar a arrumar para vir para o culto. Aleluia. E lá nós estávamos esperando a caminhonete passar e de longe, irmãos, eu aprendi a reconhecer o farol da caminhonete. E quando eu vi, o meu coração juntava dentro de mim. Aleluia, pulava de alegria porque eu ia vir, aleluia, a casa do Senhor. Aonde está o primeiro amor? O que nós fizemos com aquilo que o Senhor nos deu? Deus não nos chamou para esquentar a banca, irmãos. Deus não nos chamou para ser mais um no meio da multidão. O Senhor te escolheu, foi com propósito. O Senhor te chamou, foi com propósito. Aleluia, o talento que o Senhor entregou nas nossas mãos, como foi pregado pelo presbítero Walter aqui há alguns dias. O que nós estamos fazendo com o talento que o Senhor nos deu? Nós estamos granjeando mais ou estamos enterrando aqui? Aleluia. Meus irmãos, é tempo de buscar, é tempo de clamar, é
aleluia, não mais como igreja, não mais como noiva, mas como aqueles que vieram da grande tribulação. Aleluia, porque dentro da grande tribulação, aqueles que tiveram tempo de lutar pela sua vida aqui, e não fizeram, dentro da grande tribulação vai ter que dar a sua vida por amor a Cristo sem querer. Aleluia. Porque ou você serve a Deus dentro da grande tribulação, ou você serve o anticristo. E aquele que serviu o anticristo, aleluia, ele já está condenado para a eternidade. E nós sabemos o que o Apocalipse fala, aleluia, sobre o que será dentro da grande tribulação. A Bíblia diz que nunca houve dias tão terríveis como aqueles. E nunca mais haverá.
explicou para ela que muitas das vezes tem ovelhas que seguem o pastor, ouvem os comandos do pastor e obedecem, mas sempre tem aquela que quer sair do caminho. E ele tem que deixar aquelas que estão no caminho certo e buscar aquela que está se desviando. E sempre que ele faz isso, ela continua teimando. Chega um momento que ele precisa quebrar a perna da ovelha para fazer com que ela aprenda a obedecer. Não é porque ele não ama e não é porque isso é uma maldade que ele está fazendo com a ovelha, não, mas é ensinamento, porque ela só aprende da maneira mais difícil. E quando ele tem que quebrar a perna da ovelha, ele disse para ela que aquela ovelha é carregada nos ombros todos os dias, até que ela fique sarada, até que ela fique curada. E depois que ela é curada, nunca mais ela sai de perto do pastor. Ela vai seguir os comandos, vai obedecer todos os dias a voz daquele pastor. E muitas das vezes o Senhor Jesus tem que fazer isso conosco. Muitas das vezes ele tem que ferir para colocar no caminho certo. Muitas das vezes ele tem que ferir para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Aleluia, para ensinar-nos a obedecer a voz do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor hoje é: não espere ser ferido para se consertar. Entre no caminho que o Senhor já te ordenou ficar e permaneça. Amém? Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. E nessa oração, conserte-se com Deus. Fale para Deus que você deseja reafirmar a aliança que um dia você fez com Ele. Diga para Ele que você está disposto a ouvir e a obedecer a voz dele daqui para frente. Diga para Ele que você está disposto, aleluia, a passar por aquilo que for necessário passar, para que você possa ouvir Ele chamar o teu nome no dia do arrebatamento. Aleluia. Diga para Ele que você está disposto a seguir e obedecer. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus, nós estamos aqui, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, pedindo ao Senhor para nos colocar no teu caminho reto. Meu Deus, meu Pai, para não deixar que os nossos pés vacilem, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos continuar firmes, meu Deus, meu Pai, seguindo o teu caminho, as tuas ordenanças, obedecendo a tua voz. Para, meu Deus, meu Pai, que nós não venhamos ser deixados, meu Deus, ser feridos, para poder, meu Deus, meu Pai, andar nos teus caminhos retos, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, colocamos nas tuas mãos as nossas vidas para que o Senhor nos ensine, meu Deus, a ser fiéis e obedientes a tua voz. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.